Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Estes foram os homens que se juntaram a Davi em Ziglague, quando ele estava escondido de Saul, filho de Quis. Estavam entre os guerreiros que lutaram ao lado de Davi na batalha. Todos eles eram arqueiros habilidosos, capazes de atirar flechas com o arco ou pedras com a funda, tanto com a mão esquerda como com a direita. Eram todos parentes de Saul, da tribo de Benjamim. Seu chefe era Aiezer, filho de Semaá, de Gibeá. Seu irmão Joás era o segundo no comando. Os outros guerreiros foram Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú de Anatote, Ismaías de Gibeon, guerreiro valente e líder entre os 30, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade de Gederá, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, de Arufe, Eucana, Isias, Azareel, Joezer e Jazobeão, todos coraitas, Joela e Zebadias, filho de Jeroão, de Gedor. Alguns guerreiros valentes e treinados para o combate da tribo de Gade também se juntaram a Davi quando ele estava na fortaleza no deserto. Eram hábeis com o escudo e a lança, ferozes como leões e ágeis como gazelas nos montes. Ézer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Ataí o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo e Maquibanai o 11º. Esses guerreiros de Gade eram comandantes do exército. O mais fraco deles era capaz de enfrentar 100 soldados e o mais forte, capaz de enfrentar 1000. Esses foram os homens que atravessaram o Jordão durante a época de cheia do rio, no início do ano, e expulsaram todos que habitavam nos vales nas margens leste e oeste. Outros de Benjamim e de Judá se juntaram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes disse: Se vieram em paz para me ajudar, somos amigos. Mas, se vieram para me entregar a meus inimigos, embora eu seja inocente, que o Deus de seus antepassados veja isso e castigue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe dos 30, e ele disse: Somos seus, Davi. Estamos do seu lado, filho de Jessé. Paz e prosperidade sejam com você e com todos que o ajudam, pois o seu Deus o ajuda. Davi os recebeu e os nomeou oficiais de suas tropas. Alguns homens de Manassés desertaram do exército israelita e se juntaram a Davi quando ele saiu com os filisteus para guerrear contra Saul. Os governantes filisteus, porém, não permitiram que Davi e seus homens fossem com eles. Depois de discutirem, mandaram-no embora, pois disseram: Se Davi passar para o lado de Saul e voltar-se contra nós, isso custará nossa cabeça. Os homens de Manassés que se uniram a Davi quando ele voltava para Ziglague foram Adina, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai. Cada um deles comandava 1000 soldados da tribo de Manassés. Ajudaram Davi a perseguir bandos de saqueadores, pois eram guerreiros valentes que se tornaram comandantes de seu exército. A cada dia, mais homens se juntavam a Davi, até que ele passou a ter um grande exército, como o exército de Deus. Estes são os números de guerreiros armados que se uniram a Davi em Hebrom. Todos queriam que Davi se tornasse rei no lugar de Saul, como o Senhor havia prometido. Da tribo de Judá, 6.800 guerreiros armados com escudos e com lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros valentes preparados para a guerra. Da tribo de Levi, 4.600 guerreiros, incluindo Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens sob seu comando, e Zadok, jovem guerreiro valente, com 22 oficiais, membros de sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000 guerreiros. Até então, a maioria dos homens de Benjamim tinha permanecido leal a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, cada um deles muito respeitado em seu próprio clã.
Da meia tribo de Manassés a oeste do Jordão, 18.000 foram indicados por nome para ajudarem Davi a se tornar rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Da tribo de Zebulon, 50.000 guerreiros treinados. Estavam bem armados e preparados para a batalha e eram inteiramente leais a Davi. Da tribo de Naphtali, 1.000 oficiais e 37.000 guerreiros armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 guerreiros, todos preparados para a batalha. Da tribo de Azer, 40.000 guerreiros treinados, todos preparados para a batalha. Do lado leste do rio Jordão, onde habitavam as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés, 120.000 soldados equipados com todos os tipos de armas. Todos esses soldados vieram a Hebrom em ordem de batalha, com o único propósito de fazer Davi rei sobre todo o Israel. Na verdade, todo Israel concordava que ele devia ser rei. Durante 3 dias, comeram e beberam com Davi, pois seus parentes haviam feito preparativos para recebê-los. Pessoas de lugares tão distantes como Issacar, Zebulon e Naphtali trouxeram provisões sobre jumentos, camelos, mulas e bois. Trouxeram grandes quantidades de farinha, bolos de figo, bolos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas para a celebração. Houve grande alegria em todo o Israel.